Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá, vamos começar a nossa revisão proposta para vocês. Primeiro exercício da revisão realizada do primeiro ano do ensino médio, assunto funções do primeiro grau e função do segundo grau. Primeiro exercício, deixa eu arrumar aqui, isso, com base na tabela abaixo, construa um gráfico. Nós temos uma tabela aqui embaixo, visível com 4 dados, menos 2, 3, menos 1, 2, 0, 1, 1 e 0. Construa um gráfico. Então eu construí o gráfico. Se a gente for olhar aqui, ó, o gráfico está construído. Ele sai do valor menos 2 no x, ó. Isso, ó, tá aqui o primeiro valor, ó, ok. E 3, menos 2 e 3, ó, o 3 está lá em cima, então ele sai daqui do 2, ok, e encontra-se no menos 3, lá em cima, beleza? Então tá, segundo ponto, menos 1 no x, tá aqui, ó, ok, ó, aqui eu tenho x positivo, x negativo, então eu faço assim, eu separei da seguinte maneira, 0, menos 1, menos 2. Aqui 1, 2, 3 lá em cima. Então vamos lá. Menos 1 no x, ok? E menos 2 no y. Menos 2 estaria aqui. Olha, o 2 no y estaria aqui. A gente faria isso aqui, ó. Ok? O encontro dos dois pontos seriam esse pedacinho aqui. Beleza? O outro ponto, 0 no x. 0 no x está aqui. E 1 no y. Então eu vou subir. Beleza, ok, marquei esse pontinho, ok. São esses pontos, tá? Então, os pontos marcados e o último aqui é 1 no x, correto? 1 no x e 0 no y. Se fosse 1 e 1, seria 1 e 1 aqui em cima. Veja, eu não estou marcando os pontos, que na realidade você não precisa marcar o ponto. O primeiro ponto meu aqui é 1 negativo, no segundo é 2 negativo. E a mesma coisa, 1 positivo no y, 2 positivo no y e 3 positivo. Professor, mas por que não veio a parte para baixo? Porque não precisa, eu não vou usar os negativos do y. Então, o meu gráfico eu fiz apenas com o que eu preciso. Ok? Então tá, a minha função é ligar os 3 pontos, esse com esse e com esse. Liguei, saiu uma reta, fechou o exercício. Ok? Vamos lá, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai passar para o próximo exercício, ok? Aqui. Então tá, o segundo exercício pergunta, é uma função crescente ou não é uma função crescente? Eu vou pensar o seguinte, vamos olhar para mim, se você olhar os números 3, 2, 1, e 0, correto? Os valores estão diminuindo. Se estão diminuindo, é uma função decrescente, tá? Aqui a gente tem até eu fiz um indicativo aqui, ó, dá uma olhadinha. A função sempre é assim, quando ela é crescente, ela é ax mais b. Quando ela é decrescente, o a aqui é negativo, tá vendo? Ok? Essa é uma característica de uma função decrescente, porque os valores vão diminuindo. Beleza? Então tá. A letra C pergunta assim, quem são os coeficientes angulares e lineares? Talvez este seja a questão mais difícil de todo o trabalho. Porque como é que eu vou saber? Puxa vida. Então eu fiz a seguinte fórmula. Eu quis analisar esses valores aqui, ó. Esses dois. Eu tenho o y valendo 3 e o x valendo menos 2. Então eu fiz o seguinte, olha, eu tenho certeza que essa fórmula eu tenho certeza que essa fórmula é negativa. Por quê? Porque ela é decrescente, eu já falei que ela é decrescente. Então, como é que já se ela é decrescente, então eu tenho a minha continha, aquelas continhas lá, pessoal, olha, tipo assim, não é a função não é x mais 1. Nós não tínhamos lá funções com essas características assim, x mais 1, x mais 2, x mais 3, não é isso? Essa função aqui
ela é crescente, porque não tem um sinal negativo, correto? Se for negativo, ela é decrescente. Então, o que eu tenho a dizer para vocês? Que a nossa fórmula vai começar com um sinalzinho de menos, ok? Mas vamos dar uma olhadinha para mim? Então tá, o nosso x está dizendo que é 2, ok? Então tá, então vamos fazer o seguinte, então puxa, toda a fórmula começa com ax, então o nosso a aqui é 2, o problema é que ele é 2 negativo, ok? Ó, foi aqui que eu coloquei isso, ele é 2 negativo. E o y, quanto vale o y da nossa fórmula? Vale 3, mas ele é do outro lado, olha, não coloquei nenhum exemplo desse, mas veja, o y, ele é 3 negativo. Então vamos pensar comigo, eu tenho que montar uma fórmula. Se o y é menos 3 e desse lado dá menos com menos não dá mais 2, qual o valor que eu teria que colocar aqui do ladinho, nesse lugar dessa estrela, para dar 3, ou seja, mais 2, com quanto que dá menos, com quanto que dá 3. No nosso caso, a gente consegue visualizar que o valor específico seria quem? Seria 1 positivo, ok? Ou seja, o nosso coeficiente linear, o nosso a valeria 1, a nossa fórmula seria essa aqui, ó. O nosso a valeria menos 1 e o nosso b valeria 1, ok? Então, coeficiente angular, aqui eu troquei, tá, pessoal? O linear é o b, o angular é o a. Então eu vou tirar isso aqui e vou falar, o angular é o a e o linear é o b. Então, o nosso a é menos 1, o nosso angular, e o nosso b é mais 1, ok? Mas quanto a não vai ter nenhuma na prova que você vai ter que encontrar a equação, tá bom? Ok? Vamos para o próximo? Vamos. Vamos para o próximo exercício. Ele diz assim. Ok. Bem, então diz assim. Com base na tabela abaixo, faça o que se pede. Construa o gráfico da função, quais são as coordenadas do vértice, os zeros da função e a concavidade da parábola. Eu tenho, se você olhar, esses são os meus dados. Eu tenho os valores para x e os valores para y, ok? Olha, eu joguei aqui na formulazinha, tá bom? Veja, o x ficou, ele vai de menos 2, olha, menos 2, nós temos aqui o menos 1, o menos 2, ok? Aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 1 positivo, aqui eu tenho 2 positivo, aqui eu tenho 3 positivo, tá? Então vamos fazer o seguinte, como é que eu faria a função? Menos 2 no x, correto? Então vamos supor aqui, eu teria aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então eu teria menos 2 no x e 4 no y. Beleza, fiz o nosso primeiro pontinho. Eu fiz uma estrelinha. Menos 1 no x, está aqui, e 1 no y. Então estaria aqui, ó. Ok? Fiz o meu segundo ponto. 0 no x e 0 no y. Teria esse cara aqui no meio. 1 no x e 1 no y. Seria este cara aqui. Tá? 2 no x. Então, 2 no x seria aqui, ó. E 4 no y. Então, eu vou pegar. Eu vou no 2, subo no 2 até a posição 4. Ok? E para finalizar, 3 no x, saio do 3 e vou até a posição lá em cima, até a posição 9. Tá, esse é o gráfico. E aí? Então tá, aí você vai ter que fazer o gráficozinho desse. E aí? Primeiro, quais são as coordenadas do vértice? Vértice é a posição, essa é a posição que geralmente é a parábola que
todo gráfico que tem uma função do segundo grau é uma parábola, tá? Se for porventura aqui positivo, o x, o a, nosso a for positivo, lembrando, uma função do segundo grau, ela tem essa característica, ax ao quadrado mais bx, ok? Mais c, ok? No nosso caso aqui específico, a nossa conta só tem um a, ok? O nosso a é positivo, então a concavidade é voltada para baixo. Bem, a pergunta é, quais são as coordenadas do vértice? Veja, quando eu faço, eu posso ver de duas maneiras. Eu consigo ver bem aqui, ó, a coordenada do vértice é essa que está no cantinho aqui, ó, que na realidade é essa aqui, ó, 0 e 0, ok? Mas eu nem precisaria olhar no gráfico, sabe por quê? Porque geralmente uma função do segundo grau ela tem essa característica aqui, ó, tem dois valores, ó, olha, tá vendo o 4 e 1? Veja que o 1 e o 4 aqui estão invertidos, ó, 4 e 1, sempre a primeira coordenada do y é, vamos supor, ela se repete de forma invertida na quarta e quinta coordenada. Então, nós temos a primeira coordenada 4, a segunda 1. Veja a nossa quarta, ele inverte. Essa coordenada que está entre as duas, sempre é a coordenada do vértice. Ou seja, a coordenada do vértice que eu tenho aqui é 0 e 0. Beleza? Então, tá. Então, a outra perguntinha, quais são os zeros da função? O que é zero da função? Zero da função é o local onde o nosso gráfico corta bem no eixo X. Olha, veja bem direitinho, ela corta bem no eixo X, bem aqui, ó, que é o mesmo local do vértice. Então, o nosso zero da função, ou seja, as coordenadas do vértice aqui, seriam 0 e 0. As coordenadas do zero da função seriam quem? 0 e 0. Ok? Beleza. A concavidade da parábola vai para onde? É para baixo. Ok? Vamos lá? Vamos para o próximo? Vamos. Então, eu vou pegar o nosso próximo exercício. Vamos lá, o próximo exercício é esse aqui. Na produção de peças de uma fábrica, a empresa tem um custo fixo de R$16, mais um custo variável de R$ 1,50 por unidade produzida. Sendo X, quem é o X do nosso exercício aqui? São as peças unitárias produzidas. Determine a função representada por 1,5 inteiro e 5 décimos de x mais 16. Ou seja, dá para ficar bem claro nesse exercício o seguinte, que o custo o que é um custo fixo, né, da produção? É esse valor aqui, o R$16. Ou seja, toda a produção ela é feita do seguinte, ela cobra-se 1,5 vezes a quantidade produzida, sempre mais R$16. Por exemplo, a pergunta é, calcule o custo de produção de 400 peças. 400 peças são as chamadas unidades produzidas, estão aqui, ó, ok? Nesse exercício, então, eu tenho a função, que é esse valor, 1,5 vezes x mais 16. O que ele quer nesse exercício? Ele quer que você pegue no lugar do x aqui, ó, coloque o 400, que é esse aqui, ó. Então, fica 1,5 vezes 400, que dá 600. Repetindo 16, 600 mais 16, a resposta fica 616. Ok? Beleza? 600 mais 16, 616. Tá? Então, na verdade, é tranquilo.
tem a fórmula, você pega o valor e coloca no lugarzinho da letrinha, só. E faz a conta, primeiro a multiplicação, depois a soma. Vamos para a letra B. Represente o gráfico da função que vai de 400 a 700, tá? Então, eu penso assim, vamos lá. Bem, tá aqui. Nesse exercício é o seguinte, geralmente no exercício em sala, a gente estava dando sempre 0, 1, correto? Aqui era 0, aqui era 1, 2, 3. Mas agora ele pede que ele quer os valores de 400, 500, 600 e 700. Então eu pego aquela formulazinha do mesmo exercício e vou substituindo os valores. O 400 eu não vou precisar substituir, porque já está no exercício anterior, que dá 616. Se eu jogar 1,5 vezes x mais 16, veja, no lugar do x agora eu ponho 500. Multiplico esses dois caras aqui, mais 16, olha quanto que dá, 766. Fiz a mesma coisa aqui com D600, ó, 1,5x vezes 600, mais 16. Olha quanto que deu, 916, coloquei aqui, ó. Outro, 1,5 vezes x mais 16, agora eu vou substituir por qual valor? Pelo 700. Multiplico esses dois caras aqui, somando com 16, dá 1066. Beleza? Bem, e aí? Aí eu fiz aqui, ó. Eu fiz aqui 400. Olha aqui, aqui está o 400. Aqui está o 616. Os dois caras grudados, sai esse nossa estrelinha. 500, ó, eu pus o 500 aqui e 716 aqui, ó. Os dois caras juntos, sai a nossa outra estrelinha. 600 no X, 916 no Y. Olha, opa, aqui, né? Aí sai a nossa outra estrelinha, ou seja, o nosso pontinho. E para fechar, 700 e 1066. Pergunta, por que essa reta saiu mais para baixo? Não, eu fiz uma reta, só que eu alonguei ela. Sem problema nenhum. Ok? Vamos para o próximo? Vamos. Aí, deixa eu pegar, é esse aqui. É o mesmo exercício com as mesmas características, tá? Um motorista de táxi cobra R$ 4,50, ó, 4,50 aqui, mais 90 por quilômetro, olha, 0,9, ó, 0,9 vezes x, correto? Sabendo que o preço a pagar é dado em função do número de quilômetros. É claro, você entra num táxi, o motorista já cobra R$ 4,50 e ele vai cobrar 90 centavos por quilômetro. Se você andou 1 quilômetro, 90 centavos vezes 1 mais 4,50, ou seja, seria 4,50 mais 90 centavos. Se for 2, assim sucessivamente. A pergunta é, e se você andar 22 quilômetros? 22 vezes 9 dá 19,8. Somado com 4,5, olha quanto você paga se você andar 22 quilômetros e meio. 22 quilômetros até o centro dá 8 quilômetros. Aqui, ali da escola até o centro, daí uns 9 quilômetros, tá? Você não pagaria isso de táxi, ok? Beleza? Vamos fazer o próximo exercício? Vamos. Então tá, na sequência agora a gente vai fazer o seguinte, ele quer a mesma coisa que no exercício anterior, quer que represente graficamente de 22 a 25, tá? Então como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou jogar os valores na fórmula de novo, ó. Pego aquela formulazinha, o 22 eu não vou precisar fazer, que eu já tenho lá que é 24,3. Agora o 23 eu vou jogar na fórmula, joguei aqui a 0,9 vezes 23 mais 4,5 deu 25. O 24, olha aqui o 24,
eu vou lá e jogo na fórmula também, ok? O 25 a mesma coisa. E aí eu encontro esses valores que estão aqui, os 3, tá? E essa é a mesma sequência, tá? Agora aí, o que acontece que eu faço? Agora eu pego 22 com 24, faço o primeiro pontinho, 23 e 25, 24 e 26, 25 e 27 e faço o nosso gráfico, correto? E sai a nossa listinha, beleza? Ok? Vamos para o outro? Vamos lá para o outro exercício. Vamos lá, essa aqui é a nossa primeira parte. Nós vamos fazer o exercício 4 e 5 vai no outro vídeo, beleza? Então tá.